blog do Vitão, que fala normalmente sobre futebol, hoje vai falar sobre jornalismo, com uma convidada mais que especial. Não é modelo, não é atriz, mas é jornalista. Patrícia Paixão. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Vitor. Obrigada pela oportunidade. Bom, eu não só trabalho, eu também trabalho e também dou aula. Dou aula em faculdade de jornalismo, estou brincando, obviamente que dar aula é um dos trabalhos mais importantes e menos reconhecidos nesse país. Nunca antes da história desse país foi reconhecido, né? Mas falando um pouco de jornalismo, Patrícia, você que é uma mestre de reportagem, né? Uma professora que... Quem me dera. Professora universitária, eu estou falando isso para você, estou abrindo espaço para você porque eu recebo muitos e-mails, eu tenho muitos leitores que são estudantes de jornalismo e que perguntam o que fazer para ser estudante, o que estudar, o que fazer. Eu falei, bom, vamos falar com a doutora, né? Patrícia Paixão. Patrícia, você que é professora universitária, é mestre, nós estamos gravando aqui na Faculdade do Povo, FAPSP, onde eu também leciono, mas isso não é culpa da faculdade, porque tem bons professores também. Patrícia, o que quem está estudando jornalismo, ou quem pretende estudar jornalismo, está no que a gente chamava de colegial, que você tem me dado, você é meio coroa também, sem engano, ou quem está no chamado ensino médio, o que é legal fazer, ler? Eu estou num lugar que já existiu gente, chama-se biblioteca, ó, tem livro, papel, vocês não estão muito acostumados com isso, né? O que você aconselha para o pessoal? O estudante, a pessoa que pretende fazer jornalismo, ela tem que ser uma pessoa que gosta de leitura, né? E eu sempre recomendo que a pessoa comece lendo o assunto que ela tem mais afinidade. O importante é que ela leia, que ela tenha essa vontade de buscar conhecimento e se ela gosta, por exemplo, de esportes, ou gosta de cultura, ou gosta, sei lá, de novela, seja qual for o assunto, que ela leia bastante, que ela tente construir um conhecimento significativo sobre aquele assunto. Isso acho que já é um primeiro ponto de partida, ela ter esse interesse de se aprofundar em determinado assunto. É importante também que você goste de escrever, porque é um curso que você vai ter que escrever bastante. Mas professor, tem que ler, tem que escrever, tem isso? Tem que ler, tem que escrever. É importante você gostar também de se relacionar com as pessoas, Olha, né? gente, sem polêmica. Se relacionar com as pessoas, nós estamos falando aqui de comunicação social, de relacionar, conversar, interagir. Não o que você, seu animal que está vendo, está pensando. Fala um pouquinho sobre isso. O relacionamento que a gente está falando aqui é porque assim, no jornalismo você vai quase todos os dias conhecer muita gente, conversar com muita gente, porque o conhecimento que o jornalista tem, muitas vezes não vem dele, vem justamente das fontes, das pessoas que ele entrevista. Então, se você é uma pessoa que tem essa dificuldade de relacionamento, né? Você não precisa ser extrovertido, você pode até ser tímido e gostar de se relacionar, porque é uma coisa que vai fazer parte do seu cotidiano. Eu até tenho escrito bastante a respeito disso, dessa necessidade da pessoa que faz jornalismo gostar de entrevistar, gostar de interagir com outras pessoas. Tem que entrevistar, professora? Tem que entrevistar. Tem que escrever, ler e entrevistar. Também tem que saber português também, você tá demais. Sim, português, exatamente. Ter um bom domínio da língua. Hoje a gente sabe que a maioria das pessoas que tentam buscar um estágio e emprego na área, o que tá levando elas a serem reprovadas não é nem o fato de não ter uma língua estrangeira ou falta de experiência. É a falta de domínio da língua portuguesa. Então isso é comprovado em pesquisa, então sim, para ser jornalista é preciso escrever bem, né? Mas no Facebook, assim... Mesmo no Facebook. Você não aprende, assim, a escrever bem lendo o Facebook dos amigos, das minas, dos manos? Não, só isso tipo não tal é dos livros, assim, ainda ajuda, assim? Tipo, de vez em quando ler um texto literário, ajuda às vezes, você acompanhar jornal todos os dias, já que você quer fazer jornalismo, também acho que ajuda um pouquinho. Ajuda demais, assim, né? Eu acho que quem faz jornalismo tem que gostar de ler. Eu falei para começar lendo o que você gosta, mas lógico, existem os clássicos mas que professor, você vai mas eu vou fazer também. Televisão, eu só quero ler Não o texto. interessa, Tem quem faz TV tem texto por trás da TV, tem texto por trás do rádio. Eles não improvisam tudo, não tem texto no rádio? Tem o texto também, mesmo quando você improvisa, você não pode soltar um meia, né? Você não pode falar assim, estou meia preocupada ou menos, né? Você tem que saber falar corretamente. Então, o domínio da língua é importantíssimo. Isso demanda leitura. Seja, assim, pode. Não, de jeito nenhum, gente. Mas nem quando for falar do meu time, dizem que o pessoal que torce pro meu time, que eu não falo qualquer meio erro às vezes, não, qualquer erro pode afetar a sua credibilidade. Então, nós jornalistas trabalhamos muito com a questão da credibilidade. E se você soltar um seja, um esteja e um menos, a sua credibilidade vai para o espaço. Então, para você ter um bom domínio da língua, a leitura é essencial. Isso também é comprovado, que quem lê mais tem um texto melhor, consegue dominar melhor a língua portuguesa. Sim, e a linguagem de internet, né, professor, agora falando sério,
tenho uma dificuldade de falar sério, você me desculpe se às vezes voltar a descontração. Mas assim, você não se comunica no jornal, na rádio, com um TC, VC no lugar de você, não, enfim, jamais, a linguagem da internet é uma. Isso quer dizer que você precisa ser rebuscado, meter um establishment, um status quo, uma coisa, um revés, uma coisa patética só para dizer que você é fino. Até porque uma pessoa rebuscada normalmente ela é ridícula, né? Você pode ser difícil, eu acho, por exemplo, difícil escrever simples. Escrever bem é escrever simples, né? É você se fazer compreender. Não adianta também você fazer um texto assim com palavras do nível de linguagem culto, se ela colocar ósculo em vez de beijo, a pessoa não vai entender o que você está falando. O que é? Ósculo. Ósculo? É. Esse de comer, de beber? Então, você tem que usar palavras que são assim, né, do nível coloquial, mas assim, respeitando a língua portuguesa sempre. E a maneira como nós... Pedantismo não é uma qualidade do jornalista, né? Você Não. ser pedante, usar uma palavra para dizer que você sabe mais que o leitor ou mais que o telespectador. Aliás, porque a função do jornalista, né, professor, é comunicação social, a primeira é comunicar. Exatamente. Lógico, nós temos a obrigação de comunicar corretamente na língua portuguesa, até porque as pessoas que estão vendo acham que o jornalista diz que está sempre certo, então a gente tem esse compromisso. Mas o fato de ser rebuscado, de ser fino, uma coisa que eu chamo elegantemente de coisa de fronha, não resolve muita coisa. Não né? resolve, porque você não vai cumprir o seu objetivo, que é estabelecer a comunicação. Ou seja, o cara entender o que você está falando. Então, assim, não adianta você escrever para você mesmo. Então, nem assim querer escrever difícil e nem também VC, esse tipo de linguagem de Facebook, que também não vai rolar. Né? Tem que ser uma linguagem compreensível, que respeite a língua, mas que seja acessível ao público em geral, né? Tipo, tio, arruma 5 pra inteirar aqui, que é jogo do Corinthians, não rola. Não rola, não. Tá, já que você pagou milhões pra mim pra fazer esse jabá, fala um pouco do Formando Focas no Facebook e no Twitter, que é a página que você criou pra jornalistas, né? Então, eu posso inverter um pouquinho, assim, já... Você pagou? Paguei, assim, né? que manda, né? Tô pagando, né? Tô Então, pagando, assim, né? É porque, assim, uma coisa... Mulher Formando Você dá a Focas... mão, né? É que o Formando Focas surgiu desses dois trabalhos aqui, né? Então, acho que faz mais sentido falar deles. Tem 2 livros que eu tenho organizados com estudantes de jornalismo. Eu gosto muito, assim, como professora, de dar trabalhos para os alunos que eles consigam gerar portfólio para eles ainda em faculdade e aplicar a teoria que a gente ensina em sala de aula na prática, né? Então, eu fiz um livro com os meus alunos da Uniban, que é esse aqui, Jornalismo Policial, Histórias de Quem Faz. Eles são os autores, eu sou só a organizadora do livro. Sou muito fã de um que dá entrevista para vocês, é André Caramante. André Eu Caramante, também. Quem não acredita que existe Santista no mundo, tá aí, André Caramante vivo para dizer que há Santistas no mundo. Um abraço, André. Um abraço também, é um dos principais repórteres investigativos que nós temos. Mas tem um mano que é Corinthians, Itaquera, ZL, que também está no livro, grande Josmar Josino, parceiro de agora, parceiro de ZL, parceiro de jogar bola. E o amigão Fausto Salvador. Fausto Salvador. Então esse livro, os alunos de jornalismo da antiga Uniban, que hoje é em Anguera, né, eles fizeram entrevistando grandes nomes do jornalismo policial. Você deu aula na Uniban? Dei aula na Posso Uniban confessar um também. negócio? Só um intervalo? Eu nunca dei aula para Geise Arruda, eu tenho essa mancha no... Mas Voltando agora aos mestres. Né? Felizmente eu também não dei. Não, assim, enfim. E aí a gente... Olhar jornalístico eu tô falando. Né? Mas eu tenho a revista dela, porque aliás, jornalista tem que ler. Vamos voltando aqui ao assunto. Né? Aí a gente também fez esse livro aqui com os alunos da FAP, que é um livro muito legal, que são entrevistas da FAP-SP, isso, Faculdade do Povo, com muito orgulho. Que é um livro com 30 entrevistas com jornalistas renomados do nosso país, mas assim, focado em repórteres, 30 grandes repórteres, e que tem o prefácio do José Hamilton Ribeiro, que é considerado o repórter do século. E por fazer esses livros, eu acabei assim criando uma rede de contatos para além dos meus alunos. Então, eu comecei... Você fala bonito, né? Como que é? Para além? Para além. Uma coisa paranormal, assim? Não. Assim, eu quero dizer o seguinte, que hoje eu tenho muitos alunos virtuais, que começaram a me conhecer pelo Facebook, pelo Twitter, por causa do livro. Então eu fiquei pensando... E aí eu acabo dando orientação, conselhos para esses alunos, né? Mesmo sem serem meus alunos. E aí eu fiquei pensando, poxa, tá na hora de eu criar um espaço em que eu possa conversar com estudantes que não sejam propriamente os meus alunos, porque os alunos eu encontro muito em sala de aula, os ex-alunos também, sempre a gente está marcando encontro para se encontrar.
Então eu resolvi criar um blog para oferecer conselhos e dicas que normalmente eu dou em sala de aula para outros estudantes e poder conversar com o público que vai além de São Paulo, pega Brasil e até, quem sabe, até outros países, né? A ousada já, a louca se achando já no cenário mundial, né? Aí foi Formando Focas nasceu disso, então. Na verdade, eu estou brincando com você, mas eu li essa reportagem, a gente adota aqui, inclusive aqui na FAPSP esse livro. Tem muito boas entrevistas, tem um dos 30, tem todos, bom, uma seleção bem feita, são 30, dá para você botar muita gente, né? Então foi um pente fino bem grande. Lembrando de cabeça aqui, tem Helene Brum, que é uma pessoa que a gente gosta muito, que é um dos melhores jornalistas, que inclusive que escreve que escreveu na Copa do Mundo, não é jornalista de esporte, os melhores textos da Copa, que faz jornalismo literário, tem outros grandes mestres. E como que é esse processo do jornalista, que você também é uma jornalista antes de ser professora, você trabalhou na área, trabalhou na Agência Folha, de trazer para o meio acadêmico a vida real, sem ter aquela coisa também um pouco snob de é assim na prática, dando-se academia, fazer esse meio campo entre teoria e prática, professor? Eu acho que o mais legal de dar aula é isso, é você poder trazer... Não, Lerite? Da Pátria Educadora? Também. Pátria Educadora. Também, porque é jornalista, né, quando recebe o Lerite, a gente sabe que é a maior alegria. Nossa, eu vou pra padaria, eu pego 2 torresmos, um café... porque jornalista não ganha dinheiro, tá? Essa história de jornalista ficar rico é só... Quando casa com o professor. A exceção então. Mesmo, é a desgraça. Então é muito legal. Eu acho que o que é mais legal de dar aula é você justamente poder fazer o aluno colocar em prática aquilo que você ensinou. Se você não tiver, não conseguir cumprir esse objetivo, fica meio sem sentido. Você ficar só ali teorizando, eu não consegui visualizar como aquilo é colocado em prática. Então é um processo que não é fácil, porque para você fazer um livro vai no mínimo 1 ano, e é uma coisa que as pessoas pensam assim, que é só ir lá, fazer entrevista e escrever. Mas assim, coisa simples, né? Coisa simples, e não é. É todo um trabalho que começa na pesquisa, né? Você tem que montar um verdadeiro dossiê sobre quem você vai entrevistar, quando é entrevista para livro. Não é uma ping-pong assim para jornal diário, ou mesmo revista. Que ela acabando com quem trabalha no jornal diário. Isso é marrento. Não, mas assim, que livro... Como é minha coordenadora, não posso nem mandar para aquele lugar. Então a gente escuta. Continua. Não, eu também já trabalhei, não estou desvalorizando. É que o livro é um veículo que exige um aprofundamento maior. Como uma revista mensal, enfim, um livro mais ainda. Mais ainda. Então, assim, tem o processo de pesquisa e tem o processo de fazer a entrevista, que você sendo estudante não é muito fácil conseguir. Assim, boa parte dos jornalistas foram bem receptivos, mas teve os que foram mais enjoadinhos, que deu um certo trabalho para conseguir entrevista. É verdade que tem metade dos jornalistas que são deuses e metade que acha que são deuses? Né? Sim, isso você está na que acha que é. Mais pura verdade. Não, eu tento, assim, eu não vou dizer que eu consiga 100%, mas porque todo jornalista tem o ego lá em cima, mas eu tento o máximo que eu posso. Tem o ego lá em cima e a conta lá embaixo, né? Eu tento domar isso, porque eu acho que uma das principais qualidades do jornalista é a humildade. E eu até falo a seriedade, eu sempre falo isso. Então, e eu sempre até comento isso em aula, assim, que eu não estou mentindo. Até hoje, quando eu tenho que fazer uma entrevista, eu sempre, se eu não conheço o assunto, eu chego para o entrevistado e falo, olha, eu sou ignorante nesse assunto, então seja o mais didático possível. Eu acho que você tem que ser assim para você fazer um bom trabalho, porque não adianta você dar uma de arrogante, achar que está entendendo, fingir que está entendendo tudo e depois escrever um monte de porcaria lá no texto que o seu leitor não vai entender ou vai ver que você está falando besteira. Então eu tento domar bastante essa questão do ego. Mas enfim, quando eles foram fazer contato com jornalistas, teve vários que foram receptivos, ajudaram e toparam, mas teve uns que foram mais enjoadinhos. Então eles também tiveram esse trabalho de convencimento. E depois todo o processo de transcrição, porque teve entrevista que durou 3, 4 horas. Então imagina, transcrever 3, 4 horas ali, escolher os melhores trechos e fazer a edição da ping-pong. Então, processo, e depois fazer a divulgação, tudo, porque também isso faz parte do processo de lançamento de um livro. Então, eu acho assim, que você ensinar o aluno a colocar em prática o que você está ensinando na disciplina de técnicas de entrevista, através de um livro que você vai falar sobre entrevista com jornalistas, é muito legal. Sabe, mas é um processo bastante trabalhoso. Processo desse livro, professor, uma curiosidade pessoal minha, é a questão seguinte: livro tem identidade. E esse é um livro feito em muitas mãos, né?
E assim, você foi organizadora, mas foram alunos que fizeram o processo de entrevista, que escreveram, enfim, você foi editora e organizadora do livro, mas foi um livro feito por estudantes de diversos estilos diferentes, enfim. E o livro, como já li, tem uma identidade, né? Um livro que, se você não lê os créditos, você não imagina que foi feito por tantas pessoas diferentes, porque tem uma linha mestra, um estilo, assim. Foi um processo de orientação, foi um processo de edição. Como que você conseguiu fazer um negócio que não ficasse o samba do crioulo doido, assim, começasse uma coisa mais descontraída, fosse mais formal, uma coisa que nem eu mais séria, uma coisa que nem você mais débil mental, assim como você conseguiu fazer esse link? Eu só aguento porque eu conheço essa peça aqui desde a época da faculdade. Então, a gente começou, antes de eles fazerem o texto, a gente já criou um manualzinho de redação, né? De como escrever, por exemplo, país, com caixa baixa, caixa alta. O manual, ela gosta de uma regrinha. Não, é importante, porque depois é um trabalho do cão, né? Mesmo assim, várias coisas ficaram fora do combinado, então depois eu sentei e criei uma comissão de alunos que perderam as férias de julho comigo aqui na FAP, e para padronizar o que estava faltando, assim, colocar tudo nos eixos, porque como você falou, mesmo sendo um veículo com periodicidade, é um veículo, tem que ter normas, assim, tem que ter, sabe, não pode ser uma entrevista de um jeito, a outra do outro. Então também teve esse trabalho de colocar os textos todos uniformes, assim, para ter uma linha geral, assim, única, né? Bom, você é comunicadora, jornalista, mas não é publicitária. Eu levantei 3 vezes a bola, a última chance para você. Fala um pouco do Formando Focas, um pouco de que ainda é possível comprar o Mestre Reportagem, ainda existe ou já está esgotado, sobre o Formando Focas, sobre o jornalismo policial, enfim. Os 2 livros, para fechar o assunto livros, os 2 livros estão à venda na Livraria eu Cultura. Perto de policial não pega bem. Os 2 combina mais. Tá bom. Os 2 estão à venda na Livraria Cultura, na Livraria da Vila, na Saraiva, e também podem ser comprados diretamente do site da editora dos 2 livros, que é a editora In-House. Repete para nós isso aí, como que é? Editora In-House. Zé Marrenta, essa parte. Então, quem quiser comprar, assim, para ajudar os meus alunos, e porque os livros são muito bons também. Eu podia estar roubando, podia estar lendo essa fazendo o livro, né? Mas estamos fazendo um comercialzinho do livro. E assim, esse no Formando livro Focas, aqui... você dá a dica dos 2 também ou não? Dou a dica dos 2, tá? E esse livro aqui, inclusive, ele foi colocado na bibliografia básica de várias faculdades de jornalismo. Então eu... É bom ter amigo, né? Não foi por amizade não, tá? Graças a Deus foi por merecimento. Então é um livro que eu considero que todo estudante de jornalismo tem que ter, tá? Você acha que só estudante? Você acha que jornalista não... Para jornalista também é interessante. Eu acho que ficou interessante até mesmo para... É que o foco maior é estudante e jornalista. Sim. Mas eu acho até mesmo para o público, porque você tem esses jornalistas falando sobre bastidores de grandes coberturas. Para quem se interessa por cobertura, por jornalismo mesmo que não estuda. Então acabou ficando interessante para todo mundo. Agora, do Formando Focas, surgiu, como eu disse, a partir desse trabalho dos livros, esse contato que eu tenho. Primeira coisa, a gente acabou de falar que tem pessoas que não são jornalistas, mas se interessam pelo assunto. Eles não têm a menor ideia do que por que foca. Isso aqui... tem palhaço, mas não é um circo. Por que foca? É um jargão de jornalismo. Foca, na verdade, gente, é o nome que se dá ao estagiário de comunicação, mais especificamente o estagiário de jornalismo. É conhecido como foca. Enfim, como no futebol fala o Juvena, do juvenil, no jornalista é conhecido como foca, né? Por isso o nome do seu... Exatamente. Eu pensei, como o público-alvo do blog são os estudantes, né? Eu pensei em colocar Formando Focas, porque eu estou ajudando a formar, eu sou professora, né? Então achei interessante, Formando Focas. E essa é a nossa parte educadora, nossa professora. Então, é um espaço assim não só para dicas e conselhos, mas também eu pretendo colocar entrevistas. Eu fiz algumas entrevistas, estou ainda no processo de edição que em breve vão ser colocadas no ar. Inclusive você está na lista dos nossos próximos entrevistados, você nem sabe, mas vai ter que dar uma entrevista. Então, assim, a ideia é trazer entrevistas com grandes jornalistas, dicas de sala de aula, coisas assim que os alunos têm muita dúvida. E vira e mexe me pergunta até pelo Facebook, já que eu respondo pelo Facebook, né? Então eu vou responder. O Formando Focas só está nas redes sociais? Ou tem um blog? Ele tem também a página dele, o endereço do blog é formandofocas.com e no Facebook ele está como Formando Focas e no Twitter é @formandofocas. Ele tá gente. As considerações finais, debate.
réplica. Eu queria agradecer, eu admiro muito o Vitor, a gente brincou bastante, estudamos juntos na Universidade Metodista de São Paulo. Eu estudei, nós ficávamos no bar tomando umas. É bem o contrário. Aí reencontrei, né, essa peça aí lá no Grupo Folha e agora estou reencontrando de novo aqui na FAPESP, somos professores do curso de jornalismo. E assim, agradeço pela oportunidade, admiro demais o trabalho do Vitor e é muito bom que ele me ceda esse espaço, fiquei super feliz de ele ceder esse espaço para falar desse projeto. Nós estamos aqui lavando louça, brincando, puxando o saco um do outro, mas a amizade à parte, ela está aqui porque eu recebo muitos e-mails realmente, muita interação de pessoas que querem estudar jornalismo, muitos esportivos, porque eu sou um repórter de esporte, então quem me segue, a maioria gosta de assuntos esportivos, mas enfim, eu acredito muito nisso, professora, que jornalismo não existe jornalismo esportivo, cultural, político. O cara é jornalista ou não é? Exatamente. Enfim, a questão de ética, respeitar a fonte, respeitar o público, independe do assunto. É óbvio que tem especificidades, né? Tem coisas que cabem mais no político, outras no esportivo, mas jornalismo é uma coisa só. Eu recebo muita gente querendo fazer, por mais que a gente viva uma crise na profissão de mercado, de desemprego, de passarada, enfim, as pessoas querem estudar comunicação e me perguntam se eu faria de novo, eu faria de novo. Enfim, eu achei, e você está aqui não porque é da nossa amizade antiga, né? Porque você já é velhinha, né? Pintou o cabelo, era branco e tal, mas é porque realmente você tem uma pessoa que é mestre nisso, gosta do que faz, enfim, para dar essas dicas, porque eu recebo muita sugestão. E como você sabe, eu não sou a pessoa indicada para dar as dicas, por isso eu convidei você para Você é um dos melhores professores que nós temos aqui, que ele é muito modesto. Equilibrado. É isso, gente. Então, siga-me no Twitter, blog do Vitão, não, Twitter Rei. Twitter é Vitão Travessão Guedes, o que os fronhas chamam de underline. Vitão underline Guedes. No Facebook, Facebook/blog do Vitão. Estou esquecendo alguma coisa? Instagram, Vitor Guedes 77, que por acaso é ano que Deus Basílio fez o gol mais importante da história da humanidade. E aqui na FAPESP, quem quiser conhecer mais da faculdade, tem uma coisa chamada Google, que você digita lá, Faculdade do Povo, FAPESP, que você vai achar o nosso site, vai achar no Facebook, tem uma página oficial da FAPESP, enfim, professora Patrícia Paixão. É isso, gente. É isso aí. É nós na Pátria Educadora. É nós tá errado, né? Não sei. É nós tá errado, professor? Não, é nós na Pátria Educadora. É nós na Pátria Posso soltar um Vai Corinthians?